Olá a todos, aqui quem fala é o Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos ao Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2016. Vocês pediram para eu analisar as partidas que estão acontecendo no mundo? Pois bem, eu estou aqui. Por isso eu gostaria de pedir para vocês não deixarem de clicar em gostei aqui nesse vídeo, que isso vai me influenciar a fazer mais partidas como essas, a análise de mais partidas como essas, igual vocês pediram, certo? Pois bem, Campeonato Mundial de Xadrez Feminino está sendo disputado na cidade ucraniana de Liev, entre a atual campeã mundial feminina de xadrez, a ucraniana Maria Muzychuk, contra a desafiante, a chinesa Hou Yifan. E essa partida está sendo disputada num match de 10 partidas, um total de 10 partidas no match, em que quem conseguir primeiro 5,5 pontos é coroada campeã mundial feminina de xadrez. A partida de hoje, jogada no dia 2 de março, esse vídeo provavelmente vai ao ar no dia 3, só que eu estou gravando ele no dia 2. E hoje a Maria ficou com as peças brancas e a Hou Yifan ficou com as peças negras, certo? E a Maria começou o campeonato mundial com o lance E4. Lance simples, você ocupa uma casa central, exerce influência em cima de outra casa central, e as negras responderam com E5, que tem a mesma ideia. Ocupa uma casa central, exerce uma influência em cima de outra casa central. As brancas jogaram cavalo em F3, atacando o peão em E5. As negras responderam defendendo o peão de E5 com lance cavalo em C6. E as brancas decidiram adotar a chamada abertura italiana, que é caracterizado por essa sequência de lances, que culmina com o lance bispo em C4. Bispo C4 tem a ideia de exercer uma influência muito grande aqui no ponto F7, que é um ponto sensível do tabuleiro. As negras vão querer rocar pequeno aqui, e pode ser que as brancas consigam um forte ataque em cima aqui do ponto F7 e consequentemente em cima do roque do rei adversário. Imagina que a dama vem aqui para a casa F3, ou então para a casa H5, ou então o cavalo venha para a casa G5 ou para a casa E5. Então todos esses pontos, todas essas peças estariam atacando a casa F7, o que mostra que esse é um ponto bastante vulnerável da posição negra. Então as brancas jogam bispo em C4 já para tentar explorar essa vulnerabilidade. E além disso, as brancas estão com a ideia de avançar o quanto antes o peão para a casa D4. Assim elas conseguiriam um bom domínio central, elas teriam 2 peões no centro e desafiariam o peão negro que está no centro aqui na casa E5. Então as brancas têm essa ideia e as negras jogam bispo em C5, que tem a mesma ideia de atacar o ponto F2, que é o ponto sensível na posição das brancas, além de evitar, pelo menos imediatamente, o lance D4. As brancas, para conseguirem fazer esse avanço de uma forma favorável, elas vão ter que esperar um pouquinho. Uma ideia que as brancas poderiam ter seria jogar C3. C3 apoiaria o avanço D4. Por exemplo, cavalo F6, D4. As brancas conseguiriam o domínio central que elas tanto desejam, certo? Só que as brancas decidiram ir por um outro caminho. Ao invés de jogar C3, elas fizeram simplesmente roque. Roque o quanto antes, certo? Você deixa o seu rei em uma posição mais protegida, nada de ruim com esse lance. As negras jogam cavalo em F6, atacando o peão em E4. E aqui, uma ideia comum seria cavalo em C3. As negras atacaram um peão em E4. Eu defendo esse peão com meu cavalo, desenvolvendo meu cavalo, certo? Acontece que, além de desenvolver o cavalo aqui para a casa C3 e defender o peão em E4, o lance cavalo C3 não tem mais nenhuma ideia por trás dele. Basicamente, as brancas estão apenas respondendo ao lance negro. E quando você faz um movimento apenas para responder ao seu adversário, sem criar nenhuma ameaça realmente, parece que você está jogando de uma forma passiva, certo?
Então, cavalo C3 é uma ideia interessante, só que talvez exista coisa melhor. Talvez exista ideia melhor. Por exemplo, D3. D3 tem o objetivo de, primeiro, defender o peão, certo? Que está sendo atacado aqui pelo cavalo. Além disso, D3 tem o objetivo de liberar caminho aqui para o bispo branco de casas negras poder se desenvolver. E além disso, ele deixa opções para o cavalo. O cavalo pode desenvolver para C3, só que ele também pode vir para casa D2. Parece estranho, né? O cavalo vir para D2. Só que aqui em D2 ele está exercendo influência em C4. Além disso, ele pode vir aqui para a casa F1. E na casa F1, ele pode ir para a casa G3, quer dizer, o cavalo que estava na ala da dama, ele agora está jogando na ala do rei. Ou então, ele tem a opção de jogar em E3. Pode parecer estranho. Poxa, o cavalo poderia ter jogado de B2 para C3 para exercer influência aqui na casa D5, né? Sendo que o cavalo fez esse caminho todo aqui para exercer influência em cima da mesma casa. Só que não, aqui o cavalo também está exercendo influência em cima da casa F5, que também é uma casa relativamente centralizada. Então pode ser interessante para as brancas terem essa ideia de, ao invés de desenvolver o cavalo direto para C3, fazerem todo esse percurso para tentarem uma posição mais central para o cavalo, certo? E cavalo F6, as brancas adotaram a ideia de jogar D3 realmente como seu próximo lance. As negras rocaram, as brancas jogaram C3. Aqui vem uma outra ideia. Se eu tivesse jogado cavalo em C3, eu não poderia jogar em C3, certo? E C3 tem como ideia apoiar o avanço do peão para D4. As brancas estão querendo esse domínio central. Então o C3 tem a ideia de ajudar nesse domínio central das brancas. As negras jogaram D6, H3. H3 tem o objetivo de evitar bispo em G4. Que bispo em G4 teria a ideia de cravar o cavalo aqui na casa F3. O cavalo não poderia sair caso o bispo estivesse G4, porque a dama cairia, certo? Então H3 tem o objetivo de evitar bispo em G4. As negras respondem H3 com H6, que tem o mesmo objetivo, evitar que bispo venha para G6. Torre em E1. E aqui as negras jogam A6. A6 tem o objetivo de avançar peão para B5. E B5 tem o objetivo de tirar o bispo aqui da casa C4. Por quê? Esse bispo está exercendo uma excelente influência aqui em cima dessa diagonal, certo? As negras não querem deixar esse bispo nessa diagonal. Além disso, essa casa C4 está bastante confortável para esse bispo. É uma casa central, ele também exerce alguma influência em cima dessa diagonal aqui. Então, as negras querem tirar esse bispo dessa casa C4, porque essa casa está muito boa para o bispo branco. Então, elas estão com a ideia de tirar o bispo daqui jogando B5, só que as brancas vão de encontro com essa ideia jogando A4. Quer dizer, agora, caso as negras joguem B5, as brancas não vão ter que sair com o seu bispo aqui da casa C4, porque as brancas podem capturar aqui em B5 com o peão, certo? As negras jogam bispo em A7, cavalo de B em D2, desenvolvendo cavalo em D2, igual a gente tinha conversado lá atrás, torre em E8, cavalo em F1, e aqui as negras de novo perguntam para esse bispo: e aí, o que você vai fazer? Eu não quero que você fique aqui, eu quero que você faça alguma coisa que não seja ficar na casa C4, certo? Porque realmente esse bispo está exercendo uma influência muito grande em cima dessa diagonal branca. As brancas decidem então trocar o bispo de casas brancas. E aqui nós temos a primeira novidade da partida. Todos esses lances que nós vimos até agora já foram jogados alguma vez na história. E aqui nós temos o nosso último lance que já foi jogado, que foi torre toma E6. Uma partida que continuou a partir desse ponto
foi jogada em Portugal. Então, caso tenha alguém de Portugal me assistindo agora, essa partida foi jogada perto de vocês, na cidade de Matosinhos, entre o Viela e o Pires. Tem algum de vocês me assistindo? Eu espero que sim. E nessa partida, as brancas jogaram cavalo em G3, certo? E depois de 29 lances dessa partida, que eu estou passando aqui rapidamente, ela terminou em empate nessa posição, certo? Mas no Campeonato Mundial, entre a Maria e a Rou, não foi jogado cavalo em G3. Foi jogado bispo em E3, que é a novidade da posição. Aqui as brancas estão com a mesma ideia que as negras tinham quando jogaram bispo em E6. Esse bispo na casa E7 está exercendo uma grande influência em cima dessa diagonal aqui, certo? Então as brancas perguntam para as negras aí, o que você vai fazer com esse bispo? Eu só não quero que você fique nessa diagonal. E as negras decidem então trocar esses bispos, já que não tem coisa melhor para elas fazerem. E agora nós temos o nosso cavalo, que saiu aqui de B1, veio para D2, F1, chegando na casa E3. A diferença dele na casa E3 para a casa C3, na casa C3 ele teria influência apenas no ponto D5 aqui do tabuleiro, certo? Com o cavalo em E3, ele tem influência no ponto D5 e F5 do tabuleiro. Então, sim, as brancas gastaram muito tempo até posicionarem seu cavalo aqui. Só que esse cavalo aqui é, sim, bastante interessante, porque ele tem uma grande influência central, certo? As negras jogaram D5, procurando aumentar a tensão aqui em cima desse centro. As negras estão com a ideia de abrir esse centro de uma forma vantajosa para elas. As brancas responderam com dama em C2, procurando defender um pouco, né, dessa pressão aqui em cima do ponto E4. As negras estão exercendo uma grande influência aqui com o peão, com o cavalo. Então as brancas decidem defender um pouco dessa influência jogando dama em C2. E aqui vem uma posição interessante, uma jogada interessante. As negras jogaram nesse momento dama em D7. E eu achei um pouco estranho durante a partida. Por quê? As negras estão querendo abrir essa coluna D, certo? Elas querem capturar D toma E4, D toma E4 e essa coluna D estaria aberta. E as negras querem dominar essa coluna. Quando elas jogam a dama na coluna D, elas estão permitindo que as negras explorem o posicionamento da dama nessa coluna aberta, que elas comecem a atacar a dama negra nessa coluna, certo? Caso elas ponham alguma torre aqui. E as negras vão e jogam dama em D7. Qual que seria a alternativa para isso? Eu não tenho certeza. Eu realmente não sei. Só que nós vamos ver agora, dama em D7 também não é um lance que tem algum sentido implícito, tipo, esse é o lance correto. Não, parece que foi um lance para passar a vez de jogar, sabe? Porque a gente vai ver o que aconteceu, mas tá bom, spoiler, a dama veio de D7 para E8, lá pra frente, loguinho na partida. Então, as negras jogaram dama em D7. Tá bom, a ideia é abrir caminho para a torre vir para E8 ou para D8, provavelmente para D8 para exercer influência em cima dessa diagonal. Ok, dama em D7, torre de A em D1, exercendo influência em cima dessa coluna aberta. Torre em D8, os dois lados estão tentando dominar essa coluna que vai abrir, certo? Então, torre em D8 é obrigatório. Cavalo em C5, dama em A8. E aqui que vem o ponto. As negras jogaram dois lances que elas poderiam ter jogado apenas um. Nessa posição aqui, eu imagino que a partida teria seguido a mesma sequência de lances, caso a dama tenha jogado em E8.
E nessa posição aqui seria a vez das negras jogarem. Mas como elas jogaram primeiro em D7 e agora em E8, é a vez das brancas jogarem. Então fica esse pequeno adendo que na hora da partida me deixou um pouquinho confuso. E as brancas jogaram B4, procurando ganhar espaço aqui na ala da dama, certo? Aqui as negras jogaram B5. Eu teria jogado D toma E4. Por quê? Porque eu não dou conta de manter a pressão. Normalmente na hora que tem pressão na partida, eu acabo tentando abrir a posição, tentando tirar essa pressão. Reconheço, talvez essa não seja a melhor sequência, mas numa partida que eu estivesse jogando, eu teria jogado alguma coisa dessa forma aqui. Realmente, talvez, se eu tivesse brancas, né, não fosse a melhor continuação, porque esse peão aqui em C3 está no ar, mas a gente trocou a maioria das peças, a gente está indo para o final de partida, então eu teria capturado o peão aqui em E4, certo? Abrindo a posição, trocando todas as peças. Eu tenho que aprender a jogar com a pressão. É algo que eu tenho que melhorar na minha partida. Mas essas duas jogadoras estão jogando o Campeonato Mundial, elas sabem jogar sob pressão, certo? Então as negras não capturaram, elas jogaram B5, procurando trocar esses peões aqui na ala da dama, prender um pouco essa ala da dama, deixar a partida acontecer aqui no centro mesmo, não ter contra-jogo das brancas aqui na ala da dama. As brancas jogaram aqui peão toma B5. Na conferência de imprensa no final da partida, a Maria Mizanchuk, que está jogando de brancas, ela disse que pensou em jogar direto cavalo em D2. Cavalo em D2 tem o objetivo de jogar em B3, C4, desculpa, C5. E essa casa C5 é meio que um casarão para esse cavalo, né? É uma casa excelente para ele, porque não vai ter nenhum peão atacando ele aqui, porque todos esses peões já avançaram nas colunas adjacentes, e ele vai estar impedindo que o peão da coluna C avance, certo? Então, esse peão da coluna C seria um excelente alvo para as brancas. Então, a ideia das brancas é essa. Só que a Maria disse que não gostou muito dessa linha por causa dessa continuação aqui. Parece interessante, tipo, tem muito ataque acontecendo, só que as brancas não gostaram dessa posição. A cavalo está atacando a torre, só que a dama está caindo, então o cavalo tem que defender a dama aqui. Ela não gostou muito dessa linha, parou de pensar nessa posição aqui e partiu para a análise da linha que foi realmente jogada na partida, que foi peão toma B5. As negras responderam com peão toma B5, cavalo em D2, procurando, como eu falei, chegar na casa C5, cavalo em E7, e aqui vem uma ideia interessante. Vocês estão vendo que esse cavalo em F5 está exercendo influência aqui na casa D6? Pois bem, as brancas têm que trocar esse cavalo, certo? Dama toma, cavalo em B3, continuando com a ideia das brancas, peão toma, e agora torre de E em D6. As negras agora podem fazer esse lance que, caso elas não tivessem jogado cavalo em E7, elas não poderiam fazer. Não tem mais cavalo em F5 impedindo que a torre venha para cá, certo? E aqui começou uma troca em massa de peças. As brancas não aceitaram a troca de damas aqui. A partida continuou com mais alguns lances mornos, sem muita coisa. E aqui as duas jogadoras concordaram em empatar a partida. Então, a primeira partida desse Mundial terminou em empate. Nós temos mais 9 partidas para decidirem essa disputa. E estamos igualados. Amanhã, dia 3 de março, a Hou Yifan da China vai ter as peças brancas. A Maria Muzhenchuk da Ucrânia vai ter as peças negras. E, bem, eu estou ansioso para ver. Geralmente a primeira partida do Mundial
mente é mais calma, os jogadores, ou no caso as jogadoras, estão se conhecendo, então não foi uma partida extremamente tensa, cheia de táticos, só que também não teve nenhum erro de nenhum dos lados. As duas jogadoras estão se conhecendo antes de mostrarem realmente suas garras, certo? E, bem, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não deixe de clicar em gostei. Eu gostaria de pedir para que vocês deixem aqui nos comentários qual que é o resultado que vocês acham que vai ter essa disputa do Campeonato Mundial Feminino, certo? Bem, basicamente é isso. Vou estar fazendo análise de mais partidas desse Mundial, então eu vou deixar aqui em cima, do lado, um card, ou então na descrição do vídeo, para playlist que você vai poder acompanhar todas as partidas desse Mundial. Na hora que tiver a próxima partida, eu vou analisar, vou fazer o vídeo e posto aqui. Caso você chegue depois, é só clicar nesse card que apareceu que você vai ser redirecionado para essa playlist. Você vai poder ver todas as partidas, certo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!